Boa noite, eu me chamo Gabriela dos Santos Davi Ribeiro, sou aluna de doutorado do Instituto de Macromoléculas Professora Heloísa Mano e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como Obtenção de nanopartículas de quitosana queratina reticulada com tripolifosfato de sódio por gelificação iônica para o tratamento da alopecia androgenética. Nesse trabalho, ele é um pré-requisito para que a defesa possa ser feita, né? A apresentação de um trabalho em alguma semana de tecnologia para a gente fazer a exposição do trabalho que estamos desenvolvendo até o momento. Então vamos começar com uma breve introdução, entendendo um pouquinho a grande importância que o cabelo ele tem nos nossos dias, está correlacionado com a autoestima, está correlacionado também com uma espécie de aceitação, né, para as demais pessoas, uma vez que a gente vive numa época em que é bastante reforçado pela mídia a importância da autoaceitação do cabelo, seja ele liso, crespo, ondulado, porque hoje em dia há diversos tratamentos para que a gente possa tratar, né, o nosso cabelo, os nossos fios capilares da melhor forma possível. E são exatamente esses fios capilares que possuem diversas estruturas, diversas curvaturas, mas nada disso, né, o fato dele ser liso, crespo ou cacheado, impede ele de sofrer um processo de queda, que já é um processo natural, mas ainda sofrer um processo de uma queda mais acentuada, que aí a gente já pode correlacionar com uma perda capilar, que pode estar associado a diversos fatores. Um dos tipos que nós vamos conversar hoje é a alopecia androgenética, que é uma doença, uma condição que trata basicamente sobre a perda capilar, né, de uma forma bastante exacerbada quando comparada ao natural. É uma condição bastante conhecida há muito tempo pelas pessoas e pelo mundo científico como um todo. Nós já temos alguns tratamentos, mas os tratamentos que nós temos, eles ainda não são tão eficientes e ainda causam uma grande dependência da pessoa, de modo que à medida que eles param de usar, todo o processo, né, da perda capilar, ela volta e a alopecia volta, né, ao seu estágio inicial novamente. E aí, para entender um pouquinho melhor sobre isso, nós precisamos compreender que o cabelo ele é composto por duas grandes partes. O folículo piloso, que ele é responsável, né, pela produção e a forma do fio, e a fibra capilar, que são os fios de cabelo, né? Que é isso, né? Vai fazer menção às diversas estruturas que nós temos aí de fios de cabelo. E como a gente conversou anteriormente, o cabelo ele está correlacionado à proteção natural, identidade, personalidade, autoestima, confiança, sinais de saúde e interação social. Então são diversos fatores que a gente volta lá para o primeiro tópico da introdução, tratando, né, a grande relevância que o cabelo tem nos dias de hoje. A alopécia, que é a condição em questão, ela é uma palavra de origem grega, significa raposa, e ela está correlacionada com uma alteração patológica marcada pela diminuição ou até mesmo ausência de pelos e cabelos ao longo do corpo, né? Mas acaba sendo uma condição bem mais evidenciada na cabeça. Ela é uma doença inflamatória e uma das suas causas pode ser uma doença autoimune, uma predisposição genética, como é o caso dos homens, né? Tende a ser uma condição que afeta bastante pessoas do sexo masculino, mas também pode estar correlacionada com infecções microbianas. Existem alguns estudos que vêm falando sobre a Covid-19, que houve um grande aumento de número de pessoas com quedas capilares, né, devido a fatores correlacionados com a ansiedade, e acabou provocando essa queda capilar, mas também a rompimento de alguns vasos que nutrem toda essa parte de crescimento do cabelo e aí impede que os devidos nutrientes cheguem ao folículo piloso para que de fato possa ter a força e o crescimento do cabelo propriamente dito. Nós temos alguns medicamentos hoje em dia no mercado, mas como eu falei anteriormente, eles ainda não são tão eficientes. Então, a busca da ciência é a gente tentar pensar em alternativas para esses tratamentos já pré-existentes, de modo que eles possam é,
ser mais eficientes no tratamento, né, e trazer uma resposta ainda mais positiva. Então, embora muitos fármacos, né, eles já apresentam alguns bons resultados e resultados consolidados, a chegada ainda desse fármaco até o folículo piloso ele é muito baixa. Por isso, a ideia é essa pesquisa na área de nanocarreadores, que ela tem uma perspectiva bastante promissora, onde a gente pode utilizar nanopartículas juntamente com todo o conhecimento científico para poder preparar medicamentos, né, soluções para que possam atender de uma maneira mais eficiente as pessoas com essas condições. E dentre essa proposta, né, os polímeros biodegradáveis e biocompatíveis, eles têm ganhado um grande espaço nesse cenário, exatamente por eles conseguirem chegar num tamanho de aproximadamente 200 a 300 nanômetros, que acaba sendo um tamanho bastante promissor para conseguir permear por entre, né, os folículos pilosos e chegar aí até de fato ao folículo e conseguir dar um tratamento mais eficiente. Baseado nisso, o objetivo desse trabalho é desenvolver carreadores para vetorização de ativos para o tratamento da alopecia androgenética, e para isso foram utilizados a quitosana, com máximo lá de 150 gramas mil por mol, e queratina hidrolisada, que variou de uma faixa de 1.500 a 2.000 gramas por mol, e o tripolifosfato para poder estar fazendo a reticulação. Com relação aos materiais, algo que é importante destacar são alguns pontos da quitosana e a queratina, que são os polímeros indicados, né, e escolhidos para a proposta desse projeto. A quitosana ela é obtida a partir da quitina, acaba sendo um rejeito, né, um resíduo de crustáceo, então a gente já tem uma biodisponibilidade dela aí no nosso a gente acaba tendo uma biodisponibilidade dela, né, em grande quantidade na nossa própria natureza, sendo como um rejeito, a gente conseguiria é, adicionar, né, direcionar melhor um fim para esses rejeitos, que seria, né, obter a quitosana a partir deles. É um polímero biocompatível, biodegradável e consegue formar nanopartículas que indicam bons resultados para a vetorização, né, de fármaco no folículo piloso. E a queratina, ela é uma proteína não alimentar mais abundante que nós temos aí no nosso cenário de mundo. Ela também tem uma biodegradação e uma biocompatibilidade bem consolidada. Ela é obtida através de proliferação celular e mediação do crescimento. A sua forma hidrolisada ela é muito boa porque tem uma solubilidade bastante interessante. Ela é uma matriz promissora para as aplicações biológicas e é bastante favorável no desenvolvimento de nanocarreadores para o tratamento da perda capilar, uma vez que ela já faz parte do componente que está em maior quantidade no nosso cabelo, que é a própria queratina. Então, a gente já estaria propondo um polímero que já faz parte da composição natural do cabelo humano. A metodologia, ela faz menção a um processo que foi obtido em algumas etapas, onde tivemos primeiro aí, né, os polímeros solubilizados numa solução aquosa de ácido acético, obtida numa concentração de 0,2 mol por litro, foram mantidos por estação magnética por 1 hora em temperatura ambiente até completa solubilização, foram colocados no túrex com um RPM de 5.000 e após estabilizar essa rotação, foram gotejadas soluções de TPP. Depois foi mantido no túrex por mais de 10 minutos com o mesmo RPM. Foi colocado para liofilização para secar. Depois foi lavado, centrifugado e liofilizado de novo. Esse processo de lavagem foi somente para remoção de ácido acético. Aqui nós temos agora alguns resultados que eles mostram para a gente alguns pontos bem importantes. É possível observar que a queratina pura ela não formou partícula,
né? Por isso a gente não consegue ver o diâmetro delas, exatamente pelo fato delas possuírem uma baixa massa. Então a gente não conseguiu observar o diâmetro propriamente da partícula. Já na proporção quitosana-queratina, houve uma redução do tamanho de diâmetro quando eu comparo ao tamanho da partícula de quitosana pura, e é provável que isso esteja associado à baixa massa molar da queratina. Ambas não tiveram alterações no diâmetro após 6 meses de armazenamento, né? Que elas foram feitas. Essa análise de tamanho e estabilidade, ela foi feita assim que foi obtido, no primeiro momento, imediato, depois 2, 4 e 6 meses, e elas permaneceram, né, estáveis durante esse processo, indicando que nesse período a maneira como elas foram armazenadas não afetou no seu tamanho e nem na sua estabilidade. Podemos analisar também o índice de polidispersividade e observamos que os valores obtidos, né, eles foram menores ou iguais a 0,1, indicando que esses sistemas eles eram monodispersos. Contudo, né, a adição da queratina ela consegue elevar um pouco a polidispersividade do sistema, contribuindo para uma maior heterogeneidade das amostras, o que era algo que a gente já esperava, uma vez, né, que a queratina ela possui uma massa molar diferente da quitosana, então a gente estava tratando dois sistemas com massa molares bem discrepantes umas das outras, e aí é possível que não tenha havido uma homogeneidade bem igualitária assim, entre todas as moléculas ali, as cadeias, fazendo com que houvesse aí essa discrepância entre o tamanho, né, da quitosana pura quando comparado a quitosana misturado com a com a queratina. E com relação à viabilidade celular, né, fizemos um teste de fibroblastos na linhagem L929, que elas remetem às células parecidas com as células que nós temos aqui na parte do couro cabeludo, para poder fazer esse ensaio. As partículas elas foram analisadas em diferentes tamanhos e em diferentes tempos de contato com a linhagem, e não foi observada nenhuma citotoxicidade, e podemos observar uma viabilidade que permeia de 97 a 99%, né, indicando que todas tinham excelente viabilidade celular e eram bastante citocompatíveis com os sistemas que nós estávamos propondo. Como conclusão, né, de acordo com a literatura, alguns estudos indicam o uso de partículas de 200 a 300 nanômetros para vetorizar melhor os fármacos de folículo piloso, que foi o que a gente conversou no início. Só que, embora as nossas amostras elas levaram a formação de partículas nanométricas com boa estabilidade coloidal e elevada citocompatibilidade com células típicas da derme, né, os sistemas são promissores no desenvolvimento de carreadores para o tratamento da alopecia, mesmo que as nossas partículas tenham ficado um pouco aquém do tamanho já esperado pela literatura. Mas como essa metodologia e os materiais que são utilizados, eles são promissores, né, para que a gente possa chegar em tamanho mais indicado para a literatura, acreditamos que isso possa ser só mesmo um ajuste nos materiais para que, de repente, em algumas proporções, para que a gente consiga chegar ao tamanho proposto pela literatura. Mas ainda assim, eles ainda continuam sendo bastante promissores, principalmente quando mostram uma boa viabilidade celular, boa citocompatibilidade, boa polidispersão, são, né, resultados que favorecem ainda o estudo desse sistema. Os nossos agradecimentos vai à FAPED, ao CNPq CAPES, que são os órgãos de fomento, ao Instituto e à Semana de Nanotecnologia aqui presente. E muito obrigada.